As eleições de outubro estão se aproximando e uma das preocupações das autoridades é com a segurança pública e a possível influência do crime organizado no processo eleitoral. Quem analisa a situação para a gente e conversa sobre esse assunto é o especialista em direito penal, Fauzi Hassan, a quem eu cumprimento e agradeço pela presença aqui no TJ Aparecida. Boa tarde para você, Fauzi, tudo bem? Tarde, muito obrigado pelo convite uma vez mais, um prazer falar com seus ouvintes. A alegria é toda nossa da sua presença. Ô Fauzi, é real a possibilidade de atuação do crime organizado no processo eleitoral brasileiro? De que forma que isso poderia acontecer? Lamentavelmente, sim. E esta afirmação ela está baseada num histórico das eleições que vem de, sobretudo, 2018 para cá. Essa inserção do crime organizado ela se dá de maneiras muito distintas. Ela pode acontecer, por exemplo, pelo financiamento material da campanha de alguns candidatos, como nós já tivemos a oportunidade de ver em condenações dos TREs e do TSE a respeito. Também pode se dar pela pressão das organizações criminosas em determinadas comunidades. Isso acontece, por exemplo, com a expulsão de candidatos rivais e com a pressão, evidentemente, pelo uso da força para que se vote em um determinado candidato. Além do que, nós temos uma crescente preocupação com a disseminada inserção de dinheiro proveniente do crime em inúmeras etapas do processo eleitoral, dada a forma como o controle de contas dos partidos e dos candidatos é feita hoje pela Justiça Eleitoral. Então, sim, lamentavelmente, é uma situação muito preocupante que não vai se resolver para as eleições deste ano, lamentavelmente. Doutor, existe alguma medida que os próprios partidos estejam tomando, ou até a justiça eleitoral, né, para evitar a atuação do crime organizado, a atuação do crime organizado? De uma forma, vamos dizer assim, consistente e orgânica, eu desconheço iniciativas dos partidos políticos que tenham ganho uma dimensão nacional. A justiça eleitoral, ela está condicionada por uma série de normas, muitas das quais são editadas pela própria justiça eleitoral, mas muitas não são, para enfrentar de uma maneira proativa a inserção de dinheiro ilícito nas campanhas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um mecanismo na Justiça Eleitoral de fiscalização de contas. Este mecanismo, no entanto, ele é exercido a posteriori, ou seja, nós esperamos tudo acontecer para que aí, então, iniciemos uma fiscalização que pode, depois de muito tempo, gerar condenações e, vamos dizer assim, a cassação do mandato de uma pessoa que foi eleita pelo crime organizado. Então, esses mecanismos são todos muito frágeis, são todos muito lentos e não satisfazem a velocidade com que o processo eleitoral se dá. Fauzi, agora a demora na aprovação da proposta de emenda à Constituição no Senado que trata da segurança pública pode piorar essa situação e contribuir também para a atuação do crime organizado nas eleições? Sem dúvida alguma. A PEC da segurança pública, tal como nós a temos hoje em discussão no Congresso, é uma PEC que visa dar a coordenação da política de segurança a partir da União para os estados e municípios. Esta PEC enfrenta resistências partidárias. Esta PEC está sendo tratada como uma questão
personalizada e não está sendo vista com os olhos corretos, na minha ótica de entender as coisas, que é ser vista como uma política de Estado. Então, nós temos aqui, ao longo desse bom tempo já que esta PEC está tramitando, nós temos a apropriação partidária da discussão. Ou seja, nós não temos estadistas lidando com o futuro da sociedade brasileira. Nós temos políticos de ocasião, não todos, mas sempre muitos, que usam esse assunto para fins próprios, no sentido de turbinar, entre aspas, essa não é uma palavra muito elegante, né, mas no sentido de incrementar as suas próprias campanhas e, por reflexo, dos seus partidos, e não se pensa numa solução social de longo prazo como uma política de Estado. Vocês me permitam acrescentar que esse é um aspecto que não diz respeito apenas à segurança pública. Nós vulgarizamos a discussão política no Brasil, rebaixando tudo, e não de hoje, mas sobretudo hoje, rebaixando tudo a uma discussão partidária. Nós perdemos o foco daquilo que é uma discussão de política de Estado, e isto vem enfraquecendo em setores cruciais da sociedade brasileira o nosso desenvolvimento social. Doutor, muito obrigado, viu, pela participação aqui no TJ Aparecida, por nos ajudar a entender um pouco mais desse cenário todo que a gente vai enfrentar nos próximos meses, inclusive no mês de outubro. Obrigada, viu? Uma boa tarde.